Graça e paz, querida igreja. Glória a Deus. Eu prometo que eu vou tentar ser disciplinado em relação ao microfone. Lá onde eu congrego, na minha igreja, eu tomo bastante bronca do meu pastor por conta do microfone. Mas como eu estou habituado a pregar com o microfone na mão, preferi continuar dessa maneira. É um prazer estar aqui, nesta igreja maravilhosa. Muito obrigado ao convite, pastor Rai. Me senti muito lisonjeado, muito honrado. Eu não sei se estou à altura, né? Até falei para o meu pastor Rai. Mas, glória a Deus, missão dada, né? Como diria alguns, missão dada é missão cumprida, né? Amém. Eis-me aqui, foi o que eu disse, eis-me aqui. Trago saudações do meu pastor Saulo, inclusive do pastor Johnny. Eles mandaram algumas saudações para vocês, tá bom? É uma igreja que tem muito apreço por vocês também. A gente ora muito por vocês, porque vocês são os nossos irmãos, né? O povo de Deus não tem placa, né? Não tem placa de denominação, né? Nós somos um povo só e nós acreditamos muito nisso. Precisamos ser unidos em um momento como esse, não é verdade? E não há lugar para separação no meio do povo de Deus. Não há lugar para divisão no meio do corpo de Cristo. Precisamos ser unidos. Amém? Muito obrigado pelo convite. É uma grande honra estar aqui. Que o Espírito Santo possa falar no coração de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém? Eu vou estar lendo o texto. E eu tenho como tema dessa mensagem ouvir a voz. Ouvir a voz. Depois da gente estar lendo esse texto, eu gostaria de fazer uma breve oração. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 3. A gente vai estar lendo esse texto e a gente vai fazer uma breve oração para que o Senhor, Ele fale aos nossos corações. Amém? Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 3. Capítulo 3. A partir do verso 1. Aleluias. Deus está aqui neste lugar, igreja. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Como é bom sentir a presença de Deus. Aleluias. Aleluias. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Vamos ler então, em nome de Jesus. Acompanhe na sua Bíblia, você pode acompanhar também no telão, né? Os irmãos irão pôr aqui, eu acredito. Amém? Glória a Deus. A partir do versículo 1. Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração a Deus. O Senhor naqueles dias, na adoração a Deus o Senhor. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor, e as visões também eram muito raras. Certa noite, Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a arca da aliança. E a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor o chamou: Samuel, Samuel. E ele disse: estou aqui. Respondeu ele. E então correu para onde Eli estava dormindo e disse: o Senhor me chamou. O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli respondeu: não chamei você, Samuel. Volte para a sua cama. E Samuel voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou e foi aonde estava Eli e disse: o Senhor me chamou, estou aqui. Mas Eli tornou a responder: eu não o chamei, Samuel. Filho, volte para a sua cama, volte a dormir. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele.
Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi aonde Eli estava novamente. E disse: o Senhor me chamou, estou aqui. Então Eli compreendeu que era o Senhor quem o chamava e ordenou: volte para a sua cama. Volte para a sua cama. E se ele te chamar outra vez, diga: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. O Samuel voltou para a sua cama, e então o Senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. E ele respondeu: fala, Senhor, porque eu estou escutando. E o Senhor disse: eu vou fazer com o povo de Israel uma coisa terrível, que todos os que ouvirem a respeito disso ficarão apavorados. Naqueles dias farei contra Eli tudo o que disse a respeito da família dele, do começo até o fim. Amém. Até aqui. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos por um instante. Feche os seus olhos. Amado Deus, amado Pai, nós estamos aqui, Senhor, sedentos por ouvir a Tua voz. Assim como o Senhor já tem se manifestado neste lugar, por misericórdia, Senhor, mais uma vez, fala conosco, Senhor. Pai, põe em nós, dentro de nós, Pai, um coração sensível à Tua voz, à Tua palavra, porque sabemos que é por ouvir a Tua voz que as nossas vidas são transformadas. Pai, deixamos tudo, Senhor, esta manhã, Senhor, para depois, para estarmos aqui e podermos, Senhor, ouvir a Tua voz. Fala, Senhor, com a Tua igreja, fala, Senhor, com o Teu povo. Fala comigo, Senhor, esta manhã. Nos transforma através da Tua voz, por meio da Tua voz, Pai. Faz em nós a Tua boa obra, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Esta mensagem, meu irmão, ela surgiu em meu coração em um momento em que eu estava ensinando a minha filha Natália, né? As crianças é um ótimo pretexto para que a gente se aproxime de Deus. Eu não sei se você teve experiências de estar mais perto de Deus por conta de um filho, por conta de uma criança pequenininha, ao ela te perguntar alguma coisa, a ela ter uma dúvida e vir até você e perguntar algo a respeito de Deus. Essas oportunidades são maravilhosas, irmãos. Eu reconheço. E não foi diferente com a minha filha Natália. Ela chegou certa vez para mim e me disse: pai, Deus fala? Olha só a pergunta desta criança, da minha filha. Deus fala, pai? Deus fala com o senhor? Eu falei: fala, minha filha, fala sim, Deus fala. O nosso Deus, Ele tem voz, Ele é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, e Ele se relaciona conosco, Ele gosta de falar conosco. Pai, eu quero ouvir a Deus também. Olha só o que essa criança disse: eu quero ouvir Ele também, pai. Eu falei: meu Deus do céu. Minha filha, esse é um pedido maravilhoso. Eu vou te ensinar algo. Você vai começar a falar com o Espírito Santo. Você vai começar a orar a Deus. Quando, pai? Em todos os momentos. Você vai ter momentos específicos que você vai dobrar o seu joelho e vai falar com o Senhor pela manhã, antes de dormir. Mas durante o seu dia você pode ir falando com esse Deus maravilhoso, o Espírito Santo. E você vai ouvir a voz dele. Você vai, minha filha. Assim como o papai ouve, como os pastores ouvem, os nossos irmãos ouvem, você vai ouvir também. E foi tremendo, né? Dias depois, ela pôde ouvir a voz do Espírito Santo falando com ela, e foi algo tremendo, meu irmão. Eu confesso que eu fiquei emocionado, muito quebrantado, porque uma criança começou a ouvir a voz de Deus.
E isso encheu o meu coração, irmão. Isso encheu o meu coração por esses dias, por essa semana. Inclusive eu estava orando muito a Deus a respeito do meu emprego, por conta de momentos difíceis financeiramente. E eu falava ao Senhor: Senhor, será que é o momento de eu deixar o lugar onde eu trabalho? Me fala, Senhor, eu quero ter uma direção, a tua voz precisa falar. Eu buscava a Deus nesse sentido. Eu queria ouvir a voz de Deus nesse sentido também. E então, meditando na palavra do Senhor, fui parar lá em Lucas capítulo 9. Não sei se você já viu a passagem do Monte da Transfiguração, o Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou, onde ali teve uma teofania, né, que foi a manifestação visível da glória de Deus, não é verdade? Aí eu fui parar naquele texto lá, meu irmão, e o Espírito de Deus falou tremendamente comigo. O Espírito de Deus, juntando todos os acontecimentos que já estavam ali, né? Eu estava no meio de tudo aquilo, sobre ouvir a voz, sobre querer ouvir a voz de Deus, e ensinando para minha filha como ouvir a voz de Deus, me deparei com esse texto. E ali Jesus, ele foi transfigurado, e apareceu juntamente com Jesus Elias e Moisés também, né, em corpo de glória. E Pedro, Tiago e João eram os espectadores daquela cena maravilhosa. Pedro, Tiago e João. E Pedro, o mais afoito, né, aquele que sempre falava e perguntava, não foi diferente nessa ocasião. Pedro pegou e disse: ah, Jesus, como é bom estar aqui. Como é bom estar aqui, Senhor. Vamos fazer uma tenda, uma para o Senhor, outra para Elias e outra para Moisés. Olha a sugestão de Pedro. Pedro foi uma bênção, irmão. Admiro demais nosso irmão Pedro. Glória a Deus pela vida dele, glória a Deus. E Jesus, não Jesus, mas o próprio Pai, diz a palavra que uma nuvem de glória os envolveu e uma voz foi ouvida. Uma voz foi ouvida. A voz do Senhor naquele momento soou nos corações. Eu acredito que foi algo tremendo. E sabe qual foi a direção? Que daquela voz que saiu daquela nuvem foi: este é o meu filho eleito, a ele ouvi, a ele vocês devem ouvir. Aleluias, meu irmão. Deus, naquele momento, estava trazendo uma direção para os discípulos que estavam ali naquele momento. E isso serve de lição para nós também. Eu tomei como lição para mim. Deus falou profundamente comigo quando eu me deparei com esse texto. E a frase de reflexão que eu gostaria de deixar aqui nessa noite: será que nós estamos ouvindo a voz de Deus? Não é a voz do irmão Gil, do pastor. Claro que o Senhor nos usa homens para dar direção para o seu povo. Deus usa homens, mas eu estou falando num aspecto mais íntimo. Como está a sua vida com Deus? Como estão as nossas vidas com o Senhor, a nossa vida de busca, de intimidade com o Senhor? Será que nós ouvimos a voz? Estamos ouvindo a voz? Sabe algo muito interessante, meu irmão? Por esses meses que passou, nós tivemos um estudo sobre Apocalipse, lá na nossa igreja, em Suzano. E no primeiro momento a gente estudou sobre as igrejas do Apocalipse. Meu Pai do céu, foi algo magnífico. Foi algo tremendo, igreja do Senhor. Foi algo magnífico. Algo que eu pude observar em todos os textos em que foram ministrados lá, das 7 igrejas do Apocalipse, é que Jesus dá uma direção final para a sua igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
aqueles que têm ouvidos para ouvir. Alguns dos textos diziam, aqueles que têm ouvidos para ouvir, porque, meu irmão, é possível nós estarmos aqui e não termos problemas nenhum de audição, biologicamente falando. Você seja um homem perfeito, com o sentido da audição perfeita, mas esteja impedido por algum motivo de ouvir a Deus. Olha que coisa, meu Pai do céu. E esse texto que nós lemos eram dias difíceis em Israel. Esse texto que nós acabamos de ler eram dias em que o povo estava profundamente corrompido e distante de Deus. Samuel, ele foi um homem de Deus e foi um marco no meio do povo de Israel. Um marco. Porque ele vai ser o último juiz de Israel e também vai ser aquele que vai ungir os 2 primeiros monarcas. Os 2 primeiros reis de Israel foram ungidos por Samuel. Que homem foi Samuel? Esses 2 primeiros reis, é claro que você deve conhecê-los de uma forma profunda, porque eles são muito conhecidos, né, por nós. O rei Davi, o primeiro foi o rei Saul, e o segundo foi o rei Davi. Davi foi aquele que ouviu o Senhor e correspondeu à voz de Deus. Do contrário, Saul não foi um bom exemplo de um homem que ouviu a voz de Deus. Saul não foi um bom exemplo. E esse texto, meu irmão, diz algo tremendo, que nos dias de Samuel, as visões eram raras, e a palavra de Deus era rara, não eram frequentes as visões, a manifestação, a palavra, a presença de Deus não era atuante como deveria ser naqueles dias. E por quê? Justamente por conta da corrupção do povo de Israel. Que não era algo simplesmente só do povo. Não era algo especificamente colocado somente em cima do povo, mas começavam naqueles que deveriam trazer direção para o povo. Começavam no sacerdócio. Diz a palavra que o sacerdote Eli, um homem já velho, um homem engodado por comodismo, por idade, por preguiça, não ouvia mais a voz do Senhor. E a consequência foi um povo distante de Deus, um povo corrompido, um povo que não ouvia mais o Senhor por estarem distantes. Por conta de seus pecados, por conta da sua corrupção, Mas o interessante, igreja do Senhor, escute isso daqui, mas o interessante é que no meio desta corrupção de um povo longe de Deus, um menino, meu Pai do céu, um menino pôde ouvir a voz de Deus e correspondeu essa voz. Ele correspondeu essa voz. Sempre que você ouvir eu dizer ouvir a voz de Deus, também tenha por entendimento que é a correspondência, é o corresponder ao Senhor, ouvir e corresponder, né? Eu não sei de quem eu ouvi isso, mas eu acredito que foi do meu pastor Saulo, que ouvir é diferente de escutar, né? Alguns escutam, outros ouvem. Foi do meu pastor Saulo, sim. Eu lembrei porque ele deu um exemplo. Ele falou que muitas das vezes a esposa dele manda ele ir ao mercado e comprar tantas coisas, X coisas. E aí ele volta do mercado, a esposa dele fala: amor, eu pedi você comprar isso. É porque ele esqueceu. Ele apenas escutou, não ouviu. Muitos de nós escutamos apenas.
não correspondemos à voz, não correspondemos à voz de Deus. Novamente, gostaria de falar a frase de reflexão para nós essa noite. Será que nós estamos ouvindo a voz de Deus? Será que nós, como filhos de Deus, como igreja do Senhor, temos sensibilidade ainda em nossos corações para ouvir a voz de Deus? Você tem ouvido a voz de Deus? É a frase de reflexão nessa noite. Eu queria propor para você, o que eu queria defender aqui nesta manhã, é que nós precisamos ter essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus. É preciso que nós venhamos nos colocar em uma posição em que nós possamos ouvir a voz de Deus. É preciso. A igreja do Senhor, nesses dias, que eu acredito serem dias difíceis para a igreja do Senhor. O irmão Dio aqui que fala, acredito que são dias difíceis. O nosso irmão Tiago disse lá, por volta de 2000 anos atrás: filhinhos, os dias são maus. Imagine hoje, os dias são difíceis, irmãos. Os dias são difíceis. É preciso que a igreja se atente a ouvir a voz do Senhor. Como o nosso querido pastor Rai disse aqui, meu irmão, são tantas heresias. São tantas heresias. Um texto que eu gostaria de citar aqui, e que vai corroborar com isso que eu estou tentando defender aqui nesta manhã e propor para você, é um texto de Isaías. Isaías, ele é conhecido como o profeta mais messiânico do Antigo Testamento. Ele é conhecido como o profeta que mais profetizou sobre o nosso Senhor. Sobre o nosso Senhor. E o interessante que ele vai dizer, no meio daqueles dias, onde o povo estava prestes a ser levado para o cativo, por conta da sua rebeldia, por causa do seu coração duro, Isaías disse, o Senhor disse através de Isaías: eis que eu faço algo novo no meio do meu povo. E que algo novo era isso que o Senhor ia fazer no meio do seu povo? Ele continuou dizendo: eis que eu coloco rios no ermo e um caminho no deserto. Olha, escute isso daqui, meu irmão, isso é tremendo. Eis que eu coloco rios no ermo e um caminho no deserto. E ele continua dizendo que o seu povo não se desviaria nem para a direita e nem para a esquerda. Por quê? Porque seriam guiados por uma voz. Por uma voz. Ah, meu irmão do céu. Nós temos todos os dias em nosso redor vozes que vêm em nossa direção. Somos rodeados todos os dias por vozes, meu irmão. As vozes da nossa própria alma, vozes de ideais humanos, porque a gente sempre está envolvido com coisas dessa terra, coisas que os homens, ideais humanos, vozes que vêm contra nós. Muitas das vezes as vozes que dizem que esse não é o momento para você priorizar as coisas de Deus. Talvez você esteja aqui e nesse momento está uma luta dentro de você, um dilema dentro de você. Uma voz que te diz: olha, não é o momento de eu pegar firme com Deus. Talvez um outro momento eu estou passando por um momento muito bom na minha vida particular, na minha vida profissional, e talvez vamos deixar para mais tarde, daqui a alguns anos. Vozes. Outras vozes dizem que você deve ser de direita ou que você deve ser de esquerda. Você deve ser de Paulo.
de Apolo ou de Pedro, que você deve ser de X igreja, de X pastor. Ei, são vozes, são vozes. Será que no meio de todo esse turbilhão que acontece em nossas vidas, nós estamos ouvindo a voz de Deus? Depende as nossas vidas, meu irmão, as nossas vidas, melhor dizendo, depende de nós podermos ouvir a voz de Deus. A nossa salvação, a tua salvação, a minha salvação depende, meu irmão, se eu estou ouvindo a voz de Deus. Quando Samuel foi chamado para o seu ministério de profeta e de juiz no meio do povo de Israel, o objetivo era trazer uma direção para o povo, era que a voz de Deus voltasse a soar no ouvido de alguns, para que alguns pudessem se aproximar, para que o povo de Deus pudesse retornar ao lugar onde eles pudessem ouvir a voz. Isso é muito sério, meu irmão. Isso é muito sério. Nos dias de hoje, os homens têm buscado conhecimento. E veja bem, o conhecimento é bom demais. Conhecimento é bom. Mas as muitas heresias que surgem no meio do povo de Deus é porque buscam o conhecimento de Deus, mas não têm intimidade, um relacionamento com Deus. Não ouvem, não têm sensibilidade em seus corações. Não tem sensibilidade em seus corações. É preciso que nós, nesses dias, meu irmão, venhamos vigiar. É preciso que nós, nesses dias, venhamos vigiar. Nos dias de João Batista, o povo de Deus, prestes ao ministério de Jesus começar, o povo de Deus estava enclausurado, envolto das muralhas de Jerusalém. E alguns foram até João Batista e perguntaram: quem você é? Quem é você? Você é um profeta? Quem você é? Afinal de contas, diz para nós quem você é. E ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou a voz do que clama no deserto. Por quê? O povo estava enclausurado dentro das muralhas, mas Deus, a voz do Senhor, através do seu ministro, do seu profeta, estava no deserto. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvidos para ouvir, precisa ouvir a direção do Senhor. É preciso que nós venhamos ser dirigidos por essa voz. O meu povo não se desviará nem para a direita, nem para a esquerda. O povo de Deus tem um destino, irmão, traçado por Ele. O povo de Deus tem um alvo, tem uma meta. É chegarmos lá no céu e podermos olhar no olho do nosso Senhor e ouvir a voz dele: servo bom e fiel. Esse tem que ser o alvo do Filho de Deus. Mas até lá, meu irmão, precisamos percorrer um caminho. E esse caminho, meu irmão, nós só conseguiremos permanecer nele se ouvirmos a voz. Só conseguiremos permanecer nesse caminho que foi proposto por Jesus. Jesus, em João 14:6, ele disse: eu sou o caminho, eu sou o caminho. E a igreja, no princípio, tivemos também um nome: os do caminho. Olha só, é preciso que nós venhamos ouvir a voz para permanecermos nesse caminho, igreja do Senhor, o caminho que é proposto por Deus. E a pergunta de reflexão, mais uma vez, que eu gostaria de deixar aqui para nós, para mim, para nós:
Como está a sua sensibilidade, a sensibilidade dos seus ouvidos em ouvir a voz de Deus? Como está a sua sensibilidade? Como que está a sua busca por Deus? Abra sua Bíblia no livro de João. O pastor Rai quase leu o texto que... E glória a Deus por isso. João capítulo 10. Glória a Deus. João 10. Aleluias. Diz assim, a partir do versículo 2. A partir do versículo 2, diz assim: mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas, e elas o seguem. Por quê? Porque conhecem a voz do pastor. Ah, meu Deus do céu. Esse texto é maravilhoso. Meu irmão do louvor, se quiser, está subindo para cá, como nós tínhamos combinado. Deus está aqui, meu irmão. Aleluias. Um texto que vai falar sobre conhecer a voz. Reconhecer a voz. É um texto que nos arremete a alguém que tem intimidade com a voz. É um texto que nos arremete a pensar de alguém que tem uma busca contínua. Reconhecer, meu irmão, reconhecer é algo que a gente atribui a uma pessoa que já conhece, que tem um relacionamento com alguém, com uma pessoa. É preciso que nós venhamos reconhecer essa voz. Uma criança, ainda no ventre, o primeiro sentido a se desenvolver nela. Nós temos algum médico aqui? Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Eita. Amém. O primeiro sentido a se desenvolver numa criança, ainda na barriga, é o tato. É o tato. E o segundo a desenvolver na criança, ainda também dentro do ventre da mãe, é a audição. O tato começa pelos lábios. A criança começa a tocar ali na placenta, nos próprios dedinhos. Mas o segundo sentido a se desenvolver aí na criança, dentro da barriga, é a audição. E aí a criança aprende a reconhecer a voz da mãe, ou daqueles pais mais dedicados, né? Temos pais dedicados aqui hoje? Não temos? Sim, amém. Aqueles pais que costumam, né, cantar um louvor para a criança. Ao chegar do trabalho, falam: ó, papai chegou, filhinha, dá um beijo na barriga, né, ali da mãe, e começa a falar. Mas a criança, comumente, ela se acostuma primeiro com a voz da mãe, porque a mãe que fala o dia inteiro está ali com ela, canta algumas musiquinhas de ninar, ela vai ali ouvindo a voz da mãe. E esta criança, quando nasce, ela realmente tem a certeza de quem é a sua mãe, de quem é o seu pai. Você pode ver que uma criança, quando nasce, se alguém estranho pega ela
ela chora, mas quando ela, mamãe está aqui, filhinha, daqui, mamãe está aqui, ela vai se acalmando. Por quê? Porque reconhece a voz. Está na hora de nós nos acalmarmos. Está na hora de nós reconhecermos a voz do nosso Senhor. Está na hora de nós termos um relacionamento íntimo e profundo com o nosso Deus, ao ponto de conhecer a voz, ter discernimento da voz do nosso Deus, ter direção da voz de Deus. É preciso que nós trilhemos esse caminho proposto a nós, ouvindo a voz do nosso Senhor, do nosso pastor. Aqui nesse texto vai dizer que nós não ouviríamos o estranho, o ladrão, nós não ouviríamos o mercenário. Por quê? Porque reconheceríamos a voz do pastor. Aleluias. Feche os seus olhos por um instante, por favor. Feche seus olhos. Feche os seus olhos por um instante. Os nossos irmãos vão cantar um louvor aqui. E que você seja sensível. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Aleluias. Aleluias. Oh! Meu Pai do céu. Feche os teus olhos por um instante. Aleluias. Eu gostaria que você nesse momento colocasse a mão no coração. Aleluias. Oh meu Pai, eu estou aqui. Será que você pode dizer isso para o Senhor? Eu estou aqui, Senhor, e posso olhar em teus olhos. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Chama de amor. Coloque em nós um coração de carne, Senhor. Quando coloque em nós um coração sensível à tua voz, Senhor. Coloque em mim, Deus. Meu Pai do céu. Nós não queremos estar vagando por esta terra, Senhor, sem ouvir a tua voz. Não, Jesus. Guia o teu povo. Guia a tua igreja. Posso ouvir a tua voz. Vamos dizer. Posso ouvir sim. A tua voz. Aleluias. Me chamando. Sim, Jesus. Sim. Posso olhar em teus olhos. Quero ser queimado por esse fogo, Jesus. Queima o teu povo, Jesus. Incendeia o teu povo, Senhor. Intensifica a tua presença no meio do teu povo, no meio da tua igreja. Enche, Senhor, os corações, Senhor. Sim, Senhor, vem sobre nós. Vem sobre nós. Não queremos estar perdidos. Oh! Sim! Aleluias! Oh! Alabaxere, balabalaias. Oh! Relabaxora, balabalaias. Vou correndo pros teus braços. Vou correndo pros teus braços. E eu vou. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. As ovelhas do Senhor o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Nós somos ovelhas do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que você possa ouvir a voz do Senhor até aquele dia chegar, o dia em que nós estaremos diante dele face a face, e ele poder dizer para nós: sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, tomai posse do reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Sejam bem-vindos.
benditos do meu Pai. Esse tem que ser o nosso alvo. Mas por enquanto ouviremos Ele aqui. Enquanto estamos aqui, tenha relacionamento com o Senhor. Busque a presença, tenha intimidade. Ouça a voz do teu Senhor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Você pode dar um glória a Deus, meus irmãos? Parabéns, meu irmão Ivandilson. Carinhosamente o apelido dele é Dil, então nós o chamamos de Dil. Foi uma benção. Amém, irmãos? Você ouviu a voz do Senhor? Merecíamos poder ouvir a voz de Deus, irmãos? Será que alguém merecia esse privilégio? Sejamos honestos. Muitas vezes a gente ouve, como ele contou aqui, o nosso irmão Dil, a história que ele disse à sua filha, e a filha: papai, você ouve a voz de Deus? Tem horas que parece que é uma arrogância nossa dizer: Deus falou comigo. Talvez a gente até se acostume com isso, mas você já notou que isso não é algo que merecíamos? Sejamos honestos. Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, segue-me, porque eu vou fazer de você pescadores de homens. Jesus chega para um publicano, Levi, que era igual um político dos nossos dias, e para onde ele está. Imagina Jesus chegando lá no Congresso agora. Jesus chegando e dizendo para um político que você talvez tenha pavor de vê-lo nas mídias e na TV. Jesus dizendo para ele: vem, segue-me. E ainda muda o nome. Nós merecemos isso, irmãos? Mas Deus fala. Jesus chegou para uma mulher que tinha 7 demônios, Maria Madalena, mandou cada um daqueles demônios embora e disse para ela: vem, filha, e segue-me. Jesus chegou para um publicano rico, Zaqueu, que era pequenininho, e disse: desce, Zaqueu, porque eu vou passar hoje na tua casa. Merecemos ouvir a voz, irmãos? Deus fala e Ele vai continuar falando com você, amém? A você que está vivendo, quem sabe, longe de Deus, só quero te dizer isso: quando Ele falar com você, diga: eis-me aqui, Senhor, cumpra a tua vontade na minha vida. Não importa a vida que você está vivendo, porque quem somos nós para julgar alguém? O que importa é que Ele fala conosco, e quando Ele falar, o mais importante é a gente se posicionar, amém? Você quer ser assim? Alguém que ouve a voz de Deus? Na vida, nos sonhos, em casa, na igreja? Diga assim comigo: Senhor, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, e eu quero também te obedecer. Obrigado por essa palavra, obrigado por esse culto, obrigado, Senhor, por esse momento tão maravilhoso. Guarda essa palavra no meu coração, porque eu quero acreditar que durante toda a minha vida o Senhor sempre falará comigo, conosco, para honra e glória do teu nome, amém.
Quando Deus falar com você, dê ouvidos a Ele. Se você hoje quer entregar a sua vida a Jesus, ou se reconciliar com Deus, aqui ou nas redes sociais, me procure no final desse culto. Quero ter um imenso prazer de orar com você. De orar com você. Essa oração tão linda e maravilhosa. Quem sabe você está desviado. Quero orar com você também. Então me procure no final desse culto, no final dessa reunião. Mais uma vez, obrigado por você, irmão e irmã que veio aqui cultuar conosco, por as famílias que vieram aqui hoje, estão conosco nas redes sociais, Gil e a sua família. Muito obrigado, meu irmão. Estenda suas mãos, eu quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Podem se abraçar. Que Deus abençoe, irmãos. Um domingo abençoado a todos, em nome de Jesus.